A Bíblia estava aberta antes dos olhos estarem completamente abertos. Era a primeira coisa que ele via todo dia. Não o teto do quarto, não a janela com luz entrando, mas as páginas das Escrituras. 4 da manhã, levantar da cama. 4h15, rosto lavado e sentado à mesa com a Bíblia na frente. Antes de pensar nos problemas do dia, antes de planejar sermões, antes de ler correspondências urgentes, antes de qualquer coisa, ele lia a Palavra de Deus. Esse hábito simples, mantido por mais de 60 anos sem interrupção, foi a fonte invisível de uma força espiritual que impressionava todos ao seu redor. Wesley não era forte por natureza. Era forte porque se alimentava diariamente daquilo que fortalece a alma. A decisão de começar o dia com leitura bíblica não foi acidental. Wesley observava que os primeiros pensamentos da manhã estabeleciam o tom mental e emocional para as próximas 16 horas. Se ele acordava e imediatamente começava a pensar em problemas, passava o dia ansioso. Se acordava pensando nas críticas que recebia, ficava defensivo o dia inteiro. Mas quando acordava e mergulhava nas Escrituras antes de qualquer outro pensamento invadir a mente, algo mudava. As verdades bíblicas criavam uma fundação sólida sobre a qual o resto do dia era construído. Os problemas não desapareciam, mas ele os via através de lentes diferentes. Ele não lia de qualquer jeito. Tinha um método específico. Começava sempre com oração pedindo que Deus falasse através do texto. Senhor, abre meus olhos para ver maravilhas em tua lei, citando o Salmo 119. Então lia devagar, normalmente 1 ou 2 capítulos dependendo da densidade do conteúdo. Não era leitura corrida para cumprir uma meta de terminar a Bíblia em certo prazo. Era leitura meditativa, mastigando cada versículo, parando quando algo tocava o coração ou desafiava a mente. Wesley alternava entre o texto em inglês, grego e hebraico. Ele dominava os idiomas originais das Escrituras, e isso lhe dava acesso a nuances que traduções perdiam. Mas mesmo quando lia em grego ou hebraico, não era um exercício acadêmico frio. Era busca espiritual. Ele queria ouvir Deus, não apenas estudar literatura antiga. Seus cadernos de estudo bíblico mostram anotações mesclando análise linguística com aplicações pessoais brutalmente honestas. Este verso me confronta sobre meu orgulho ou preciso obedecer isto hoje. A consistência era assustadora. Seus diários registram 65 anos de leitura bíblica matinal sem falhas. Havia dias em que estava doente e mal conseguia sentar-se, mas ainda lia alguns versículos. Dias em que havia dormido apenas 3 horas porque pregara até tarde, mas ainda acordava às 4 e lia antes de qualquer coisa. Dias em que estava viajando e acordava numa hospedaria desconhecida, mas a primeira ação era pegar a Bíblia que sempre carregava e ler à luz de vela. Não era legalismo, não era obsessão, doentia. Era a convicção profunda de que sua alma precisava daquilo tanto quanto seu corpo precisava de comida. Ele ensinava que ler a Bíblia ao acordar funcionava como vacina espiritual. Assim como uma vacina introduz uma pequena dose de algo no corpo para criar imunidade contra doenças, a leitura matinal das Escrituras introduzia verdade na mente antes que as mentiras do dia pudessem entrar. Quando mais tarde ele enfrentava tentações, as palavras que havia lido de manhã vinham à memória. Quando surgia uma decisão difícil, princípios bíblicos absorvidos nas primeiras horas do dia iluminavam o caminho. Havia uma lógica psicológica nisso também. Wesley percebia que a mente pela manhã estava fresca, sem o cansaço acumulado do dia. Estava mais aberta, mais receptiva, capaz de absorver verdades profundas. Então ele aproveitava esse estado mental ideal para encher a cabeça com escrituras. À tarde ou à noite, quando estava exausto, ainda podia refletir sobre o que havia lido de manhã. A leitura matinal criava um reservatório espiritual que ele acessava durante as horas seguintes. Seus contemporâneos notavam algo diferente nele.
Charles Simeon, outro pregador da época, comentou após passar alguns dias com Wesley. Ele fala das Escrituras com uma familiaridade incomum, como se estivesse citando um amigo íntimo, não um livro distante. Essa familiaridade vinha de décadas, começando todo dia, imerso no texto bíblico. As palavras da Bíblia tinham se tornado parte de como ele pensava, de como via o mundo, de como reagia às situações. Wesley também conectava essa leitura matinal diretamente à pregação. Ele dizia que pregadores que não leem a Bíblia sistematicamente todo dia acabam pregando ideias próprias com alguns versículos decorativos. Mas pregadores que mergulham nas Escrituras diariamente pregam a palavra em si, não teorias sobre ela. E a diferença era palpável. Os sermões de Wesley eram encharcados de linguagem bíblica. Ele pensava em categorias bíblicas, argumentava usando lógica bíblica, respondia a objeções com textos bíblicos. Isso não era porque ele era inteligente. Era porque passara décadas enchendo a mente com aquelas palavras toda manhã. Houve períodos particularmente difíceis, onde a leitura matinal foi sua única âncora de sanidade. Em 1750, Wesley enfrentou ataques ferozes de todos os lados. Clérigos anglicanos o denunciavam como herege, jornais ridicularizavam o metodismo, até alguns pregadores metodistas se voltaram contra ele. Ele poderia ter afundado em desespero, mas seus diários daquele ano mostram que ele continuou lendo as Escrituras toda manhã e frequentemente anotava: "Encontrei consolação em tal versículo hoje." Ou, "Deus falou através deste texto exatamente o que eu precisava ouvir." A palavra era seu refúgio quando tudo desmoronava. Ele tinha fases onde focava livros específicos por semanas ou meses. Passou 3 meses lendo apenas o Evangelho, de João toda manhã, um capítulo por dia, repetindo quando terminava. Dizia que queria deixar aquele Evangelho penetrar tão profundamente em sua alma que moldasse sua visão de Jesus. Em outro período, leu apenas os Salmos matinalmente durante 2 meses, absorvendo a linguagem de adoração e lamento. Wesley entendia que repetição não é tédio quando se trata das Escrituras. Cada leitura revela camadas novas. A prática também o protegia contra desvios doutrinários. Líderes religiosos frequentemente desenvolvem ideias teológicas estranhas quando param de ler a Bíblia sistematicamente e começam a ler apenas livros sobre a Bíblia. Wesley lia toneladas de teologia, mas sempre filtrava tudo através da leitura diária do texto bíblico em si. Se uma ideia teológica não se alinhava com o que ele via nas Escrituras toda manhã, ele descartava a ideia, não o texto. A Bíblia era a régua que media tudo o mais. Wesley criou até um método para quando não sentia vontade de ler. Havia manhãs, ele admitia honestamente, em que acordava sem nenhum desejo de abrir a Bíblia. Nesses dias, ele tinha uma regra simples: ler pelo menos 3 versículos antes de permitir-se fazer qualquer outra coisa. Normalmente, ao chegar no 3º versículo, o interesse despertava e ele continuava. Mas mesmo quando não despertava, ele cumprira o mínimo. 3 versículos eram infinitamente melhores que 0. Ele ensinava os metodistas a fazerem o mesmo, mas era realista sobre obstáculos. Muitos eram trabalhadores que acordavam cedo para longas jornadas de trabalho braçal. Wesley dizia: leiam 3 versículos, só 3, mas leiam todo dia. Para pessoas analfabetas, que eram muitas na Inglaterra do século XVIII, ele sugeria que pedissem a alguém para ler em voz alta alguns versículos toda manhã. O método podia variar conforme a realidade de cada pessoa, mas o princípio era universal. Comece o dia com a palavra de Deus. Nos últimos anos de vida, quando a visão de Wesley começou a enfraquecer, ele precisou de ajuda para ler. Um assistente vinha toda manhã às 4h15 e lia as Escrituras em voz alta enquanto Wesley ouvia com os olhos fechados. O assistente relatou que às vezes o ancião chorava ao ouvir certos textos, como se estivesse os ouvindo pela primeira vez, embora os conhecesse de memória.
A palavra nunca envelhecia, mesmo quando o leitor envelhecia. Há um detalhe comovente nos últimos dias. Wesley estava morrendo, acamado e com dificuldade de permanecer consciente. Na manhã do dia em que morreria, ele pediu que alguém lesse o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não conseguia mais ler sozinho, mas ainda queria que as Escrituras fossem a primeira coisa a entrar em sua mente naquele último dia. Quando chegaram ao verso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Wesley murmurou, sim, não temo. Poucas horas depois, morreu. Seu último dia começou como todos os outros 65 anos, com a palavra de Deus. Quando organizaram seus pertences após a morte, encontraram 12 Bíblias diferentes em seu quarto. Algumas em inglês, outras em grego e hebraico, todas surradas pelo uso intenso. As margens estavam repletas de anotações feitas ao longo de décadas. Datas ao lado de versículos específicos, registrando manhãs em que aquele texto havia falado poderosamente. Aquelas Bíblias gastas contavam a história silenciosa de um homem que descobriu que força espiritual não vem de técnicas sofisticadas ou experiências místicas extraordinárias. Vem de fazer algo simples todo dia. Abrir a palavra de Deus antes de abrir a porta para o mundo. A repetição não era tédio, era construção. Todo dia ele escolhia um versículo, às vezes 2 ou 3, e os repetia mentalmente até que estivessem tão gravados na memória que se tornavam parte de seus pensamentos automáticos. Não era decoreba mecânica de estudante preparando prova. Era a absorção intencional de verdades que ele queria ter disponíveis instantaneamente quando a vida apertasse. Enquanto se vestia pela manhã, repetia o versículo. Enquanto caminhava para o primeiro compromisso, murmurava as palavras. Durante pausas entre atividades, fechava os olhos e recitava mentalmente. Ao final do dia, antes de dormir, revisava mais uma vez. E no dia seguinte, escolhia um novo versículo, mas sem abandonar os anteriores. Com o tempo, Wesley construiu um arsenal interno de centenas de textos bíblicos memorizados que podia acessar em qualquer circunstância, a qualquer momento. A prática começou na juventude em Oxford, mas ganhou intensidade quando ele entrou no ministério itinerante. Wesley percebeu que enfrentava situações inesperadas constantemente. Perguntas teológicas difíceis de pessoas na rua, tentações surgindo sem aviso, desânimos repentinos durante viagens solitárias, ataques verbais de oponentes. Ele não tinha tempo de parar e consultar a Bíblia em cada situação. Precisava das Escrituras já plantadas na cabeça, prontas para uso imediato. Então transformou memorização em disciplina diária não negociável. Ele tinha critérios específicos para escolher quais versículos memorizar. Primeiro, versículos que tratavam de suas fraquezas pessoais. Wesley lutava contra a ansiedade, então memorizou Filipenses 4 versículos 6 e 7 sobre não se preocupar com nada e apresentar tudo a Deus em oração. Tinha tendência ao orgulho intelectual, então decorou Provérbios 3 versículos 5 e 6 sobre não se apoiar no próprio entendimento. Reconhecia impaciência em seu temperamento, então gravou na mente Tiago, versículo 19, sobre ser tardio para falar e tardio para irar-se. A memorização era estratégica, mirava alvos específicos em seu caráter. Segundo, ele memorizava versículos que precisaria usar frequentemente na pregação e aconselhamento. Textos centrais sobre salvação, santificação, amor a Deus e ao próximo. Wesley podia estar pregando em campo aberto para 1000 pessoas sem nenhuma nota e citava 20 ou 30 versículos diferentes de memória, conectando-os fluentemente. Quem o ouvia achava que ele tinha memória fotográfica sobrenatural. Não tinha. Tinha disciplina diária de memorização que qualquer pessoa poderia replicar. Terceiro, versículos que serviam como âncoras emocionais em crises. Salmo 46, versículo 1.
Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses textos eram como ferramentas de emergência espiritual. Quando a situação ficava desesperadora, ele não precisava procurar consolação. Já tinha as palavras certas prontas na mente. O método de memorização era simples, mas rigoroso. Ele escrevia o versículo numa pequena ficha de papel que carregava no bolso. Lia em voz alta 10 vezes seguidas pela manhã, prestando atenção em cada palavra. Depois guardava a ficha e tentava recitar de memória. Quando errava, conferia a ficha e tentava novamente. Ao longo do dia, em cada momento livre, praticava. Enquanto esperava alguém, enquanto caminhava entre compromissos, antes de dormir. Em 3 ou 4 dias, o versículo estava solidamente memorizado. Então ele o revisava semanalmente para não esquecer. Wesley observava que a memorização mudava como as escrituras funcionavam em sua vida. Quando você precisa abrir a Bíblia para ler um versículo, há uma barreira prática. Você precisa estar num lugar onde tem acesso ao livro. Precisa ter luz suficiente para ler. Precisa de alguns minutos livres. Mas quando o versículo está na cabeça, não há barreira. Está disponível às 3 da manhã quando você acorda com pesadelo. Está disponível enquanto você caminha sob chuva torrencial. Está disponível no meio de uma discussão acalorada quando você precisa de autocontrole imediato. A palavra memorizada se torna companhia constante. Ele ensinava que memorização era especialmente crucial contra a tentação. Jesus enfrentou Satanás no deserto citando as escrituras de memória, não parando para consultar rolos sagrados. Wesley dizia que tentação não espera você buscar sua Bíblia, ataca instantaneamente, e você precisa de munição espiritual imediatamente disponível. Então ele tinha versículos específicos memorizados para combater tentações específicas. Quando sentia inveja, recitava mentalmente Gálatas 5:26. Quando a luxúria atacava, repetia Mateus 5:28. Quando a raiva subia, murmurava Efésios 4:26. A palavra memorizada funcionava como escudo que bloqueava as flechas antes de atingirem o alvo. Houve uma ocasião dramática onde isso salvou Wesley de grave pecado. Em 1748, ele enfrentou uma tentação romântica intensa com uma mulher inadequada. Estava sozinho em seu quarto, lutando internamente, a tentação quase vencendo. De repente, um versículo que ele havia memorizado semanas antes veio à mente com força inexplicável. Fugi da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Ele disse mais tarde que aquelas palavras explodiram em sua consciência como um grito. Ele se levantou, saiu do quarto, procurou um amigo de confiança e confessou a luta. A tentação foi vencida. Wesley atribuiu a vitória diretamente ao versículo memorizado que Deus trouxe à lembrança no momento crítico. Os pregadores metodistas aprendiam com ele a importância disso. Wesley estabeleceu que todo pregador itinerante deveria memorizar pelo menos um novo versículo por semana. 52 semanas, 52 versículos por ano. Em 5 anos, um pregador teria 260 versículos solidamente plantados na memória. Ele dizia: "Vocês são soldados espirituais. Soldados não entram em batalha sem armas. Versículos memorizados são suas armas. Carreguem-se bem." Alguns reclamavam que não tinham boa memória. Wesley respondia que memória é músculo, não talento fixo. Quanto mais você usa, mais forte fica. Ele conhecia pessoas analfabetas que haviam memorizado centenas de versículos através de repetição oral. Se eles conseguiam, qualquer pessoa conseguia. O problema não era capacidade mental, era preguiça ou falta de convicção sobre a importância disso. Wesley também usava versículos memorizados como fundação para a meditação. Durante viagens longas a cavalo, ele pegava um versículo que conhecia de cor e passava quilômetros refletindo sobre cada palavra.
Desmontava o texto mentalmente, examinando os significados, fazendo perguntas, aplicando à própria vida. Essa meditação profunda só era possível porque o texto já estava memorizado. Ele não precisava consultar nada. Podia ruminar as palavras enquanto as mãos seguravam as rédeas e o cavalo seguia a estrada. Havia versículos que ele recitava tão frequentemente que se tornaram parte de sua identidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele dizia isso centenas de vezes por ano, em momentos de fraqueza ou desafio impossível. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Esse versículo se tornou uma espécie de declaração pessoal de identidade para Wesley. Ele o recitava toda manhã como lembrete de que sua vida não era dele, pertencia a Cristo. Esses versículos âncora moldavam como ele via a si mesmo e seu ministério. Com o envelhecimento, Wesley descobriu que os versículos memorizados na juventude permaneciam acessíveis, mesmo quando a memória recente começava a falhar. Aos 80 e tantos anos, ele às vezes esquecia conversas que havia tido no dia anterior, mas ainda conseguia recitar salmos inteiros que decorara 50 anos antes. Neurologistas modernos explicam que memórias antigas, especialmente aquelas reforçadas por repetição constante, ficam mais profundamente gravadas no cérebro. Wesley não sabia a ciência, mas experimentava o benefício. A palavra plantada décadas atrás ainda o sustentava na velhice. Ele também testemunhava que os versículos memorizados vinham à mente nos momentos mais inesperados, trazidos pelo Espírito Santo. Estava resolvendo um problema administrativo complexo do metodismo quando, de repente, um versículo de Provérbios que ele havia decorado meses antes surgiu na consciência e iluminou a solução. Estava aconselhando alguém em profunda dor quando um texto de 2 Coríntios que ele conhecia de memória veio à mente e foi exatamente o que a pessoa precisava ouvir. Wesley chamava isso de a palavra viva agindo através da palavra memorizada. Deus usava os versículos que ele havia plantado intencionalmente. Nos últimos anos, Wesley criou uma prática adicional. Toda noite, antes de dormir, recitava mentalmente um salmo inteiro que conhecia de memória. Não apenas versículos isolados, mas capítulos completos. Seu favorito era o Salmo 23, que ele sabia de cor desde criança, mas nunca cansava de repetir. Dizia que adormecer com as escrituras na mente era como colocar um guarda à porta dos sonhos, impedindo pesadelos e ansiedades noturnas de dominarem o subconsciente. Há um episódio comovente registrado por John Fletcher, que visitou Wesley poucos dias antes de sua morte. O ancião estava delirante na maior parte do tempo, mas em momentos de lucidez começava a recitar versículos. Fletcher anotou. Ele citou partes de Romanos 8, depois fragmentos de João 15, depois versículos de Apocalipse. Era como se, à beira da morte, seu cérebro estivesse automaticamente acessando décadas de escrituras memorizadas, buscando consolo e verdade. Mesmo quando a mente já não funcionava normalmente, as palavras plantadas por toda uma vida permaneciam acessíveis. Quando morreu, encontraram entre seus papéis centenas de pequenas fichas, cada uma com um versículo escrito. Eram as ferramentas que ele havia usado para memorização ao longo de décadas. Algumas fichas estavam tão gastas que mal dava para ler, evidência de quantas vezes ele as havia consultado enquanto trabalhava para gravar aqueles textos na mente. Aquelas fichas simples representavam algo profundo. A decisão diária de encher a cabeça intencionalmente com verdades que sustentariam a alma quando tudo mais falhasse. O legado dessa prática atravessou gerações de metodistas. Eles estabeleceram programas de memorização bíblica em suas sociedades, onde membros se encontravam semanalmente para recitar versículos que haviam decorado. Crianças eram encorajadas desde pequenas a memorizar textos. E o resultado foi uma geração de cristãos que tinham a palavra de Deus não apenas nas mãos através de livros, mas gravada no coração
através de memorização, intencional. Wesley provou que força espiritual duradoura não vem de experiências emocionais passageiras, mas de verdades bíblicas plantadas tão profundamente na mente que se tornam parte de quem você é.